da pauta do Marco Rubio são eleições livres e limpas no Brasil. O assunto ao qual eu me refiro é a reunião que aconteceu entre eu vou dizer aqui, ilustre desconhecido, né, o Mauro Vieira, representando o governo Lula, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. E eu disse no X, né, e reitero aqui a vocês, que foi uma reunião de grandes impactos. Né, grandes impactos em absolutamente nada, porque não houve nenhuma mudança. E se você assiste ao Paulo Figueiredo Show, isso não foi exatamente uma surpresa para você, né? Para acreditar de fato que eu e Eduardo Bolsonaro estávamos escanteados e que o Mauro Vieira ia chegar nos Estados Unidos dando as cartas, eu acho que o sujeito tem que estar num certo grau de histeria. Mas antes de entrar nesse assunto, eu obviamente lembro a vocês mais uma vez que Eduardo Bolsonaro e eu fomos a Washington, né, no mesmo intuito de sempre, o nosso trabalho de informar, explicar ao governo dos Estados Unidos o que vem acontecendo, que é um trabalho que continua todos os dias. Eu vou desligar essa ligação para fazer uma ligação justamente com eles, né, desligar esse programa. Eu acho que, por coincidência ou não, nós vínhamos numa maré de notícias sobre tem uma indústria petroquímica entre Lula e o Trump, e essa indústria petroquímica parece que, quando a gente chegou lá em Washington, não era bem assim. Né? Já no primeiro dia que nós chegamos lá, nós tivemos uma declaração conjunta do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e do Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, deixando muito claro qual era o estado da relação dos americanos com o Brasil. Aliás, Bruno, vamos perder um segundo para colocar de novo essa declaração. Cited that 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they're being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. And to be really specific about Brazil, there's actually two regimes in place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil. And that's under a separate emergency. And this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Eu boto esse vídeo de novo porque ele retrata uma coisa muito importante. Ele, primeiro, tem o Scott Bessent, que é uma das figuras mais importantes para a gente, que é o secretário do Tesouro, que é a pessoa que trata de sanções magníficas. Nós temos três figuras, além do Trump, três figuras centrais aqui. Né? Você tem o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que é quem trata especificamente e quem aplica sanções magníficas. Você tem o Marco Rubio, que é quem comanda a política externa americana e quem determina o cancelamento de vistos. E você